Você que ainda acredita que a novela da política nacional não pode piorar? Bem-vindos a mais um capítulo do Prosa Solta News, versão bituca de cigarro jogada na gasolina. Hoje a treta não é pequena não. O que aconteceu no Senado Federal é daqueles momentos que você para, respira e pensa: peraí, isso aqui não é Brasil, isso aqui é roteiro de série de Netflix que escapou do controle. E olha, quem roubou a cena não foi o Lula, não foi Bolsonaro e não foi nem o Moraes, que costuma ser o protagonista quando o assunto é polêmica. O nome da vez é Eduardo Tagliaferro. Se você nunca ouviu falar dele, relaxa. Até a semana passada, a metade do Brasil também não sabia quem era ele. Mas agora, meu amigo, pode anotar, esse nome pode entrar para os livros de história, como o cara que apertou o botão vermelho e colocou uma bomba debaixo da cadeira do sistema judiciário brasileiro. E sim, eu sei, você já está até pensando: ah, lá vem mais uma fofoca política. Mas calma, que o que foi revelado tem potencial de reescrever capítulos inteiros da crise brasileira. E eu não estou exagerando não, viu? Então, se ajeita aí na cadeira, porque hoje nós vamos dissecar, mastigar e cuspir essa bomba que explodiu no Senado. E quase ninguém está falando disso. Vamos entender quem é o Tagliaferro, o que ele revelou, por que os senadores entraram em pânico e quais podem ser as consequências desse escândalo para o STF, para o Bolsonaro e para a política brasileira. E já te aviso, prepare-se porque vem ironia, vem crítica e vem piada também. Porque só rindo para aguentar nosso Brasilzão, viu? Bora lá? Solta a vinheta! Tá, vamos para o que interessa. O Tagliaferro não é um estagiário qualquer. Não é aquele funcionário que pega cafezinho e responde e-mail. O homem foi assessor direto do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e ainda chefiou a área de enfrentamento à desinformação no TSE. Em português claro, ele estava dentro da máquina, era uma das peças principais da engrenagem, não um curioso olhando de fora. E aí, o que ele contou? Ele disse que rolou uma fraude processual do tamanho das torres de Brasília, uma sobre a outra. Então vamos voltar para agosto de 2024. Moraes determinou uma operação da Polícia Federal contra os empresários. A base dessa operação, uma reportagem de jornal. Isso mesmo, não foi interceptação telefônica, não foi investigação técnica, não foi relatório de inteligência, foi um print de WhatsApp publicado na mídia. Aí, depois que a operação já tinha acontecido, depois que a polícia já tinha batido na porta dos empresários, o Tagliaferro recebeu ordem de produzir um relatório. Só que detalhe, quando esse relatório apareceu no processo, ele estava datado de 22 de agosto, ou seja, um dia antes da operação. Entendeu a mágica? É tipo aquele amigo que não estuda para o trabalho de escola, mas depois inventa que fez tudo na véspera e ainda coloca a data de 2 dias atrás. Só que aqui não era trabalho de geografia, era operação da Polícia Federal. Se isso for verdade, significa que o relatório foi usado como justificativa retroativa, o que em termos técnicos é fraude processual. Em termos populares, é gambiarra jurídica. E aqui entra o famoso conceito do fruto da árvore envenenada. Se a prova inicial é inválida, tudo que nasce dela também é. Se a raiz está podre, a maçã não presta. Ou seja, não importa se a maçã parece bonita por fora, juridicamente continua podre. É isso que o Tagliaferro jogou no ventilador no Senado. E olha, meus amigos, não foi ventilador pequeno não, foi aqueles de fábrica, de hélice enorme, espalhando merda para todo lado. Quando o homem soltou essa bomba, o clima no Senado virou cena de filme. O presidente da sessão era ninguém menos que Flávio Bolsonaro. O homem ficou branco, o cara suspendeu os trabalhos na hora. Assessores correndo de um lado para o outro, telefone tocando sem parar, senador suando frio. Parecia mais uma operação da Polícia Federal dentro do Senado do que uma audiência pública. E diferente de outras vezes, não ficou só no barulho não. Os senadores decidiram agir na hora e de forma unânime. Isso é importante, unanimidade em Brasília é mais raro do que político devolver verba pública. As medidas que eles aprovaram foram 4. Pedido de suspensão imediata do julgamento de Bolsonaro no STF, porque se o processo contra os empresários foi contaminado por prova fraudada, então todo o resto também está podre. Imagina agora cada advogado entrando com um pedido de anulação. Vai ser um tsunami jurídico lá no STF. Solicitar proteção internacional para o Tagliaferro e família, porque todo mundo sabe, quem mexe com esse vespeiro
corre risco de vida. O cara tá na Itália, mas a família dele tá toda aqui. Encaminhar tudo para o governo americano, para mostrar que houve violação de direitos humanos no Brasil e aumentar a pressão sobre o STF e sobre Moraes também. Resumindo, o Senado pegou a denúncia e transformou numa granada diplomática e jogou no colo do Barroso, presidente do STF. E aqui está o ponto. Não é mais opinião, não é mais aquela sensação de parece que tem algo errado aí, algo estranho. Até ontem, quem dizia que os processos contra o Bolsonaro tinham irregularidades era taxado de lunático, extremista e golpista. Agora não, agora a denúncia vem de dentro, do coração da máquina e com provas preservadas. O Tagliaferro usou técnicas de cadeia de custódia. Isso significa que ele guardou os documentos de forma que ninguém possa alegar manipulação. É como colocar a prova dentro de um cofre, lacrar e filmar o processo. Ou seja, a denúncia tem corpo, tem materialidade. E é por isso que os senadores não conseguiram ignorar. Porque se ignorassem, passariam atestado de cumplicidade. O pânico foi justamente perceber que eles estavam diante de algo que não dava para varrer para debaixo do tapete. E mais, essa denúncia pode mudar o rumo não só do julgamento de Bolsonaro, mas de todo o conjunto de processos relacionado ao 8 de janeiro. Centenas de processos podem ser beneficiados. Advogados já estão esfregando as mãos. O peso da denúncia é tão grande que por alguns minutos o Senado inteiro esqueceu de brigar por ideologia. Foi quase uma libertação coletiva. Direita, centro e até gente da esquerda reconheceram que isso tinha que ser levado a sério. Ou seja, pela primeira vez em muito tempo, a legalidade uniu os políticos. Nem que seja por medo do escândalo ser maior do que já é. Se essa denúncia se confirmar, o efeito dominó vai ser devastador. Primeiro, pode anular a operação contra os empresários. Segundo, pode anular o processo contra o Bolsonaro. Terceiro, pode abrir caminho para libertar presos do 8 de janeiro. Quarto, pode gerar investigação internacional contra Moraes. E não para aí. O próprio STF entra numa crise de legitimidade, porque se o Senado encaminhar documentos para os Estados Unidos mostrando que o ministro do Supremo fraudou provas, a imagem da corte vai para o ralo lá fora. Imagina a cena. Embaixadores discutindo em Washington sobre o Brasil, aquela democracia tropical onde até ministro do Supremo mexe em data de documento para prender empresário. É piada pronta. E aí chegamos em Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. O homem recebeu o pedido formal do Senado. Suspenda o julgamento do Bolsonaro. Agora ele está num beco sem saída. Se ele ignora, reforça a narrativa que o Supremo virou braço político de um projeto de poder. Se aceita e suspende, abre portas para investigar o colega Moraes, o que pode rachar a corte de cima a baixo. Ou seja, qualquer escolha dele vai gerar crise. É o famoso se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E nesse caso, os dois bichos são ferozes, a opinião pública e a credibilidade da corte. O Barroso sempre gostou de frases de efeito. Agora ele vai ter que provar se tem coragem de transformar frase em ação. Agora vamos falar do Tagliaferro como pessoa. O cara não é santo, faz parte do sistema, ajudou a rodar a engrenagem, mas uma hora não aguentou mais. É aquela velha história, abuso de poder cria rachaduras. Sempre tem alguém que não aguenta a pressão e resolve falar. E quando fala, fala muito. E detalhe é que ele não está no Brasil, está na Itália. E o Senado pediu proteção para o governo italiano, para proteger o brasileiro e a sua família. Porque convenhamos, depois de jogar uma bomba nessa no ventilador, ele virou alvo. E se alguma coisa acontecer com ele ou com a sua família, o escândalo só cresce. É aquele ditado, mexeu com o sistema, mexeu com o vespeiro. E o que podemos esperar agora? Pressão jurídica, advogados vão usar a denúncia para pedir a anulação do processo. Pressão internacional, os Estados Unidos e organizações de direitos humanos vão se meter. Crise institucional, STF e Senado em rota de colisão. Polarização recarregada. Se antes já tinha torcida organizada, agora vai ter estádio lotado. E o Bolsonaro? Se o julgamento for suspenso, ele sai ganhando, mas o maior impacto não é sobre ele, é sobre a própria estrutura de poder que bancou esses processos até aqui. É como se uma das colunas que sustentava o prédio fosse arrancada. O prédio inteiro começa a balançar. E aí, meu consagrado, me conta, você acredita que essa denúncia é a bomba que faltava para desmontar o castelo do Moraes? Você acha que o Barroso vai ter coragem de suspender o julgamento? Ou vai fingir que não viu nada e seguir em frente? Custe o que custar. O que aconteceu no Senado não foi discurso vazio,
foi um marco histórico, talvez o primeiro passo do fim de uma era do medo. Mas como tudo aqui nada é garantido, o Brasil é especialista em virar o jogo no último minuto. Então a novela tá só começando e você já sabe, aqui a gente não perde nenhum capítulo. Se você chegou até aqui, parabéns, porque já entendeu a gravidade do que tá rolando. Não é sobre gostar ou não do Bolsonaro, não é sobre direita ou esquerda, é sobre o mínimo de legalidade, é sobre não transformar justiça em palanque. Então já sabe, deixa seu like, compartilhe esse vídeo porque o Brasil precisa entender que a verdade sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e vem com a gente, porque aqui a gente fala o que a grande mídia não tem coragem de falar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição do Prosa Solta News. Fui!